Os teólogos que entendem que Jesus, no momento que ele começou as parábolas, o objetivo era se tornar mais complexo para que as pessoas tivessem dificuldade de entender. Eu não caminho muito nessa linha. Eu creio que chegou um momento do ministério dele que ele realmente teve que adotar a parábola para que as pessoas pudessem interagir com elas, porque muitas delas não estavam ouvindo a palavra de Deus. Jesus não usou parábolas o ministério inteiro. Por muito tempo ele trabalhou com princípios, com conceitos teológicos, mas chegou um momento que ele começou a usar histórias, que é o caso das parábolas. E nessas parábolas, ele traz ensinamentos muito profundos, porém, traz de uma forma que contextualiza a realidade do povo na época. No caso da parábola do semeador, nós temos que lembrar que o que nós pensamos de um semeador hoje não é o que acontecia na época. Hoje o semeador tem máquinas para tudo, né? Praticamente ele dirige um trator que faz tudo. O trator fura a terra, joga a semente e já vai para o próximo, né? E vai rapidamente. Então hoje nós temos muitos equipamentos. Na época, o semeador ele saía e jogava as sementes, né? Ia trabalhar no campo. E nesse processo é que Jesus vai tratar e trazer a parábola exemplificando essa realidade que era muito própria deles na época, que não é muito a nossa. E aqui eu acho que, até onde eu sei, ninguém é semeador aqui, né? Plantador, né? Então, a Cora é... Então, temos a Cora aqui que faz o jardim na casa dela, o jardim não, a horta na casa dela. Então, planta alho. Então, eu não sei como plantar, então não posso ajudar. E o texto de hoje, a gente vai ver um pouquinho dessa realidade, Jesus usando essa parábola para trazer um conceito muito profundo para os nossos corações. Talvez você vai sair daqui hoje com algumas reflexões muito fortes que você precisa fazer. E ela é individual. Lembra, quando nós pastores, trazemos essas reflexões, é que a gente já passa a semana inteira ruminando, como diz o ditado, né? Ruminando aquelas reflexões que nós estamos trazendo para os irmãos. O texto de hoje se encontra em Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 16. E o Jonathan trouxe o seguinte tema para nós pensarmos na nossa série de parábolas de Jesus. A palavra de Deus já criou raízes em seu coração? Vou repetir a pergunta porque ela é muito reflexiva. A palavra de Deus já criou raízes em seu coração? Vamos ler o texto. Lucas 8, 4 a 15. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Perdão, eu comecei no versículo 1, tá? Quem viu que eu estava lendo errado, eu antecipei 3 versículos para trás. Me perdoe. Versículo 2 agora. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras. E quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos,
para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Aos que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra de Deus com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas aos que caíram em boa terra, são os que têm coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão frutos com perseverança. Oremos. Senhor, nos capacite a entendermos a Tua palavra nessa noite. Nos capacite a refletirmos, a fazermos reflexões profundas em nosso coração, Senhor. Onde nosso coração se encontra, como nosso coração responde à Tua palavra. Todos os domingos, nós vimos aqui para Te adorar, para ouvir a Tua palavra. E como nós temos respondido a ela. O que a palavra tem feito em nossas vidas. Senhor, use essa pregação de hoje, esse texto, como o Senhor usou na minha vida essa semana, para que possamos crescer cada vez mais nesse relacionamento contigo, tendo um coração que retém e produz frutos. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. A nossa grande lição de hoje é: nosso dia a dia é o espelho de como recebemos a palavra de Deus e revela onde está o nosso coração. Nosso dia a dia é o espelho de como recebemos a palavra de Deus e revela onde está o nosso coração. Você já parou para pensar que o seu dia a dia, o que você faz no seu trabalho, o que você faz na escola, o que você faz nos seus estudos, o que você faz na sua família, os seus relacionamentos, eles estão diretamente relacionados àquilo que você absorve e retém da palavra de Deus. Isso é muito forte, meus irmãos. Como reagimos às situações, como agimos, como queremos viver, por que queremos viver, para que queremos viver, tudo relacionado como recebemos a palavra de Deus. Todos aqui, uma grande maioria, vem aqui há quase um ano e todo domingo recebe a pregação da palavra. Como essa pregação da palavra, os princípios da palavra, tem refletido no seu dia a dia. Como a pregação da palavra tem refletido nas suas decisões. Nós vivemos num mundo que requer decisões a todo momento. A todo momento nós tomamos decisões. Uma situação difícil, eu tenho que responder a ela. Uma situação fácil, eu continuo tendo que responder a ela. E como eu respondo, vai refletir o quanto o seu coração tem retido a palavra de Deus. Pastor, mas isso é forte. É forte. De verdade é forte. É forte. Por isso que nós temos que pedir diariamente a capacitação de Deus para que nós possamos ter um coração que reflita
a palavra de Deus. Não sei se vocês notaram na ideia que eu trouxe, que eu fiz questão de ter um espelho nessa frase. Ele não precisaria estar aí. Mas de verdade, quando a gente pensa que nosso dia a dia é o espelho de como recebemos a palavra de Deus e revela onde está nosso coração, porque aquele momento que você está em frente ao espelho, você sabe realmente quem você é. Quando tem a segunda pessoa, você já tenta criar um cenário, ou uma máscara, alguns com uma máscara muito forte, outros lutas com o ego, lutas com os seus próprios interesses, mas ali no espelho, quando você olha no espelho, você sabe quem você é. Você sabe. Tem alguém que sabe mais que você, que é Deus, mas você sabe. Você sabe o pecado, você sabe suas lutas pecaminosas, você sabe onde é o seu tendão de Aquiles que você vai falhar que em meio às provações. Então o espelho, ele revela. São dois elementos que revelam, o espelho e o travesseiro. Né? Quando você põe a cabeça no travesseiro, esquece. Né? Eu tenho, não sei se, eu acho que eu nunca lembro de a gente ter dormido muito brigado. Talvez uma vez ou outra aconteceu. Mas assim, quando você põe a cabeça no travesseiro, você sabe exatamente onde você errou, onde está, talvez você tenha acertado. Mas aquele peso vem porque você sabe que não tem como esconder de você, não tem como esconder de Deus, muito menos. Porque seu coração é revelado por isso. Seu coração revela isso. E muitas vezes a gente acha que ninguém está percebendo. Isso é muito legal do ser humano, né? Nós somos uma figura, na verdade. Às vezes a gente sabe o quanto a gente é pecador. E a gente acha que ninguém percebe nossas falhas. Não tem como. Semana conversando com um dos meus melhores amigos no Brasil, e a gente estava conversando sobre um assunto diverso, e ele falou assim, cara, não tem onde correr. 28 anos de casado, a gente tem praticamente a mesma época de casado. Nossa mulher sabe onde a gente é. Não tem como. Ela sabe onde a gente está indo, onde a gente quer ir, onde a gente sabe. E a gente acha que está criando um cenário. Mas a verdade está lá. E vice-versa, mais ou menos. Né? Também, vice-versa é verdade. Seu marido conhece você. Né? Então, nosso dia a dia é o espelho de como recebemos a palavra e revela onde está nosso coração. O desafio de hoje, é o que eu quero que você saia daqui, é que você saia avaliando onde está seu coração em relação à retenção da palavra. Porque talvez muitas pessoas creem que vir na igreja, eu já resolvi meu problema. Vir na igreja não é um ato de bater ponto. Vir na igreja é um ato de um coração que entende e retém a palavra de Deus e sabe o quanto ele precisa ser exortado pela palavra, ele precisa ser exortado pelos seus irmãos, ele precisa viver em relacionamento com seus irmãos para que ele cresça cada vez mais. Não é um bater ponto. Deus, fui na igreja, viu? É muito maior que isso, é um relacionamento com Deus que quando você vem para cá, você está respondendo em adoração aquilo que Deus fez por você e que você entende que nessa resposta existe uma luta porque tem o elemento pecado que está te puxando. Então você quer conhecer mais a Deus, cada vez mais crescer no conhecimento de Deus, para que eu possa responder melhor, para que meu coração revele um coração bom. Revele que eu estou retendo aquilo que a palavra de Deus tem para nos dar.
e não estou apenas batendo ponto, cumprindo meu dever. A parábola do semeador não é meramente uma lição sobre agricultura. Agora aprendi como eles faziam. Não, isso é uma história criada com um princípio muito profundo da condição dos nossos corações e como recebemos a palavra de Deus. É a revelação da condição dos nossos corações e como recebemos a palavra de Deus. É essa a proposta da parábola do semeador. A semente, como o próprio texto diz, não precisa muita explicação, porque Jesus explicou todo o texto aqui, tá? Então fica tranquilo que hoje vocês vão ouvir o óbvio. E o óbvio a gente não faz, tá? Então essa é a nossa luta. A semente é a palavra de Deus. E os diferentes tipos de solo citados representam os vários estados do nosso coração. Quando a palavra de Deus, a semente, é lançada. Somos chamados nesse texto, nessa parábola de Jesus, nós somos chamados a refletir como estamos verdadeiramente ouvindo a palavra de Deus. É uma questão de coração, uma questão profunda, que revela onde você se encontra. O texto de hoje apresenta 4 maneiras, como a gente já viu na leitura, como eu te falei, o texto é muito didático. 4 maneiras distintas pelas quais nosso coração responde. O primeiro é o coração à beira do caminho. Lembra? Jogando o semeador, semeando, algumas caíram à beira do caminho, fora do solo fértil, que era a realidade da época. Hoje é muito difícil, porque as máquinas são precisas, né? Mas na época era assim que funcionava. E Jesus quer dizer que Jesus está falando que esse coração à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas dizem, não é para mim. Não são pessoas que não ouvem. São pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não as retêm. Não é para mim. Você já conheceu pessoas assim? Eu tive um chefe que eu sempre tentando pregar o evangelho para ele, uma vez ele chegou e falou assim, Edu, cara, eu gosto muito de você, somos muito amigos, mas eu não quero a palavra de Deus. E ele falou, acho que eu quero o inferno. Gente, aquilo me quebrou. Porque eu nunca ouvi alguém assumindo tão claramente, mediante a exposição da palavra de Deus, o Evangelho, que ele não quer. E aí eu comecei a entender, aí faz sentido, né, a condenação eterna. Existe uma rejeição direta ao Deus Todo-Poderoso, Criador. E eu rejeito. Não tem outro caminho a não ser condenação. E tira um pouco aquela ideia de que Deus, eu quero condenar agora. Não. Você rejeita esse Deus maravilhoso, Criador, que te fez como tu és. E você simplesmente diz, não quero me submeter a esse rei, a esse Deus. O segundo coração rochoso, o rochoso, é aquele que ouve, mas não retém por muito tempo. É aquele que é empolgado. Talvez hoje você saia daqui e fale assim, nossa, a palavra falou meu coração. Aí você chegou em casa, jantou, já entrou outro assunto na sua cabeça e você fala, nem lembro o que o pastor falou.
Mas você saiu tão empolgado porque você foi exortado, você foi chamado à responsabilidade, você foi chamado a um cumprimento, um cumprimento daquilo que a palavra de Deus tem, em 2 minutos ela vai embora. Não é aquela coisa que rumina. Vocês já viram a vaca? Não estou chamando ninguém de vaca, não é isso não. Mas assim, já viram a vaca? O que ela faz quando ela come a grama? Ela rumina. Demora um bom tempo para ela engolir. Quem sabe, quem conhece sabe. Porque ela rumina. Então a gente precisa ser igual a vaca. Olha que exemplo bom. Então, que a gente vai ruminar a palavra de Deus. Aquilo vai mexer com a gente durante a semana. Que eu vou pensar naquela palavra, naquela exortação, naquele encorajamento. E durante a semana, aquilo vai me incomodar. Quando eu reagir da forma errada, no meu dia a dia, quando eu olhar no espelho, eu vou olhar para o espelho e vou falar assim: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso depender de Ti. Porque aquela palavra falou no meu coração. Aquela palavra, que é a palavra divina, ela é a semente. É ela que produz frutos. É ela que vai trazer avivamento, que vai trazer esperança ao seu coração. É só a palavra, mais nada. É a palavra de Deus. Então, o segundo, coração rochoso, aquele que ouve, mas não retém por muito tempo. O terceiro coração é espinhoso. Ouve, mas as distrações são demais. Esse é um coração que, confesso que eu tive que processar muitas vezes. Quantas coisas esse mundo tem para nos distrair da palavra de Deus? Você já viu? Talvez você já viu, não. Vamos mudar a pergunta mais pessoal. Você já fez o que eu faço? O que eu já fiz? O que eu vou fazer, talvez, no futuro? Que é o quê? Você ouve a palavra e fala: não, isso é verdade. Isso é verdade. Mas quando aquela distração, aquela coisa do mundo que chama muita atenção, que vai resolver todos os problemas do seu momento, ela vem puxando, você olha para aquele princípio e fala: não é bem assim, gente. Tem que entender algumas coisinhas, porque as distrações são muito grandes. Eu não consigo ficar firme nesse princípio, porque senão tem que abrir mão disso. Porque senão tem que abrir mão daquilo. Então a palavra de Deus passa a não ser suficiente. As distrações te levam para longe da palavra de Deus. Mas o quarto coração é aquele que ouve e grava a palavra de Deus no seu coração. É o coração de boa terra. É aquela terra que você joga semente, ela germina. Ela absorve aquele processo. Ela cresce, produz uma árvore maravilhosa que produz frutos maravilhosos. Não é uma árvore que talvez nem comece o processo de germinar, como a gente viu o primeiro coração. Não é uma árvore que começou a germinar, mas já morre logo em seguida porque não tem água suficiente, ou está muito molhado, ou qualquer coisa que aconteça que mate aquela árvore. E o terceiro é aquele em que as coisas do mundo são mais legais. As coisas do mundo são mais atraentes. Eu perco a perspectiva de que eu faço parte do reino de Deus e não o reino dessa terra. Sabe por que uma das maiores dificuldades de a gente olhar para esse mundo que nós vivemos hoje, desse conflito entre países, e essa defesa, eu sou desse, eu sou daquele, é porque nós fazemos parte de um reino só. O salvo por Jesus Cristo, ele faz parte do reino de Deus. Ele não é americano, ele não é brasileiro, ele não é chinês, ele não é africano,
de qualquer país da África, ele é o quê? Ele é filho de Deus. E nós criamos separações dentro do reino de Deus que não deveriam existir. Vamos aprofundar nesses 4 corações? Vamos caminhar um pouquinho mais. O primeiro, o coração à beira do caminho. Ouve, mas não é para mim. Esse coração ouve a palavra de Deus, mas não toma para si. Talvez você está pensando que aqui é o não convertido. A gente está falando só de não convertido aqui, não, gente. Pessoas que dizem reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e a palavra não faz a mínima diferença na vida dela. Mínima diferença na vida dela. Não faz, e muitas vezes não é que não faz a mínima diferença, não faz sentido. Você já conversou com pessoas que entendem que não faz sentido? Não entendem. E Jesus, na parábola, ele fala que por que as parábolas, para alguns, era didático, explicativo, e para as outras, era simplesmente confuso e não conseguia entender. É como um caminho endurecido, onde a semente não consegue penetrar. Não é um solo fértil. Porque o coração é tão endurecido. E nem dá tempo de germinar, porque a ave já vem e leva, né? Como diz o texto. É tão rápido que isso não faz sentido nenhum, ou você não tem interesse nenhum pela palavra, que do jeito que você ouve essa mensagem hoje, você vai saiu daquela porta e você não vai lembrar nada. Porque seu coração é voltado para si, para os seus próprios interesses. Seu coração, não existe aquele desejo constante de aprender, crescer, reconhecer erros, reconhecer que precisa mudar. E quando você olha para princípios como nós estudamos semana passada, perdão não é opção, você fala, não faz sentido. Eu perdoo se eu quiser. Não. A gente estudou texto semana passada. Perdão não é opção. Perdão é para ser perdoado. As pessoas erram e você tem que perdoar. Ponto. É um processo simples, a gente viu semana passada. Não, é difícil. Mas o princípio é qual? Perdoa. Por quê? Como nós vimos semana passada? Porque Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nos perdoa. Vai e faça o mesmo. Texto que estudamos semana passada. Podemos ouvir na igreja, ler as escrituras, mas ela permanece como uma ideia abstrata, algo que é para outros, ou algo que eu preciso analisar muito profundamente. Não há um princípio absoluto. Presta atenção como a semente não penetra. E como, muitas vezes nosso coração pode estar aqui, viu, gente? Porque às vezes a gente ouve uma palavra e você tem sempre o desejo de analisar para o seu bem. Não para analisar o que é certo. Não é igual os bereanos. Os bereanos em Atos eram um grupo de pessoas que o quê? Paulo pregava. Eles ficavam atentos para ver se ele estava pregando a palavra de Deus, se ele estava sendo fiel com a palavra de Deus. Aqui é outra abordagem. Essa análise é quando você busca todas desculpas possíveis para não aceitar aquele princípio que é a palavra de Deus. Não é fácil. É que hoje o mundo mudou, viu? Mudou muito. A palavra de Deus tem mais de 2000 anos. Mudou muita coisa. Não, mudou muita coisa. Não, os princípios da palavra de Deus, eles são eternos. A gente não semeia como ele semeava. Mas o princípio que ele está tratando aqui, se não está tratando o seu coração, talvez você está nesse primeiro coração. Porque o meu foi arrebentado essa semana, estudando esse texto.
Esse coração, ele nunca, se você está dentro desse coração, ele nunca leva você à autorreflexão ou a um encontro, um relacionamento pessoal com Deus. E lembra que aqui, meus irmãos, não, e isso é forte, você pode ler a Bíblia todo dia e fazer oração todo dia e você estar aqui. Porque você está cumprindo um ritual. E não uma autorreflexão e um crescimento espiritual. Vocês estão comigo? Por isso que vocês sabem o que eu penso, eu já preguei em outros momentos. Não é uma questão de que você tem que ler a Bíblia e orar todo dia. É muito frequente você ouvir isso. Não, tem que ler a Bíblia e orar todo dia. Não, não é essa a questão. Você tem que desejar ler a Bíblia e orar todo dia. É muito diferente. Porque esse desejo revela dependência, humildade. Eu preciso, Senhor. Eu preciso parar um momento do meu dia. E eu preciso falar com o Senhor. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E muitas vezes a gente vive aquela situação que eu não sei se você tem esse desejo. Eu queria tanto ter uma sarça ardente em casa. Você não sonhava com isso? Já pensou uma sarça ardente que você vira e fala: agora, Senhor, vamos lá. Senhor, o que o Senhor acha? Eu vou para a direita ou para a esquerda? Esquerda, obrigado, vamos em frente. Mas não, parece que não é esse método que ele usa mais, com frequência. Ele é soberano, pode usar quando quiser. Mas parece que não é mais. Mas que seria mais fácil, seria, né? Só faz uma pergunta e vê a resposta e vamos adiante, né? Mas talvez se seu coração encontra nessa situação, mesmo com a sarça ardente, você ia ir para o lado esquerdo, porque você acha que as suas ideias, o seu coração, sabe mais do que a palavra de Deus. Ela não penetra, ela não faz efeito, ela não transforma. Tanto é que o texto diz que o inimigo tira rapidamente a palavra do seu coração. Porque ele encontra espaço para isso. Porque você está criando as suas argumentações e ele vai te dar fogo, ele vai te dar gasolina para o fogo. Ele vai ficar pondo aquilo que você quer fazer do seu ego, ele é especialista em fazer. Joga mais um pouquinho de gasolina, porque vai pegando mais fogo. E você vai ganhando argumentos que são fantásticos e desculpas maravilhosas para fazer aquilo que você quer e não aquilo que a palavra de Deus está falando, que produz frutos que deveria germinar nos seus corações, no seu coração. Por isso que o inimigo, esse é o filezinho, né? Filé para o inimigo. É rapidinho, né? Não tem trabalho. Porque ela não germina nada, não produz nada. Na realidade, nem inicia o processo de crescimento da árvore, quanto menos fruto. A palavra não é internalizada. Essa palavra internalizada, ela é tão profunda. Para quem conta história, sabe o que eu estou falando, né? Tem uma contadora de histórias aqui. A gente usa na tradução da Bíblia oral, a gente usa o termo internalizado. Porque internalizada é quando a palavra ela está presente em você. Aquela história, ela se tornou natural. Você tem aquela história, aquela situação da sua vida, que você sabe contar direitinho. Sabe por quê? Porque ela marcou. Ela fez a diferença na sua vida. Você incorporou ela. Então você sabe como contá-la. E a palavra, quantas vezes não é internalizada? Na realidade, na minha época de criança, era memorize a palavra de Deus. E eu sou terrível desde criança para memorizar. É uma das maiores dificuldades que eu tenho na vida. Às vezes eu fico super frustrado, né? Que tem pastores que falam, como diz João 3, 27. 16 eu sei, João 3, 16 eu sei. João 3, 27. Eu falo, cara, decora tudo. Amém, louvado seja Deus por isso. Não estou com ciúme, não. Talvez um pouco, vai. Mas assim, decora tão bem. Mas aqui é mais profundo. É você vive aquele princípio e aquela palavra que você decorou. Não? É muito mais profundo. Ela não vai
por ela não ser internalizada na sua vida, ela não vai passar da superfície. É esse o coração à beira da estrada. Não passa da superfície. Pastor, meu coração está aí. Eu estou tendo dificuldade. Não tem solução? Tem. A graça de Cristo, a verdade, ela transforma corações. Mas aqui, Jesus está chamando um ensinamento muito profundo à nossa responsabilidade, à nossa autorreflexão. E essa autorreflexão é sempre, meus irmãos, olha, vou te falar 99,9%. Ela está relacionada ao ego. Sabe por quê? Porque você acha que aquilo que você crê é superior. Quer ver um exemplo muito legal da vida? Vocês já tiveram... Quem é pai ou mãe aqui já? Tá. Ou quem é filho também? Vai aplicar para os dois. Eu lembro quando eu tive o Luca e o Natan, a gente chegou um momento da nossa vida que a Elô chegou lá em casa e falou assim, Du, a gente precisa tomar uma decisão. A minha mãe fala que existe mel com limão e resolve a gripe. A sua mãe, ela fala mel com limão e própolis. E o outro fala que se você pôr um gengibre, barbaridade. Aí resolveu tudo. Ou seja, você ficava naquela confusão. E eu falei assim, amor, a partir de hoje, seja sua mãe ou minha mãe, quem manda na saúde desse menino é o médico. Se o médico confirmar o que ela falou, fazemos. Mas se não confirmar, não vai fazer. E vamos escolher um médico, porque às vezes você vai em 3, 4 médicos, 3 opiniões diferentes. Vamos escolher alguém que estudou e descansar em Deus, porque mais que isso, não tem como se saber se tem que ter gengibre, se tem que ter própolis, se tem que ter... tanta coisa. Porque sempre alguém tem claro que acho que o gengibre, o própolis e o limão talvez não tenha sido ideal, porque os médicos você conhecem isso. Talvez um exemplo daqueles que ninguém sabe. Não, minha mãe fazia um negócio, ela misturava ovo com abacaxi e jogava 3 abacates. O segredo são os 3 abacates. Você fala, mãe, onde vem isso? Só que essa receita, ela vale mais daquele médico que estudou 20 anos, que trabalhou todas as pesquisas, todas as análises que foram feitas. Ela é superior àquela e ninguém sabe a origem daquela. Não é isso que a gente faz, gente. A gente cria os nossos próprios conceitos, os nossos próprios interesses, determinam qual é o princípio a ser seguido. E Jesus está falando isso. Esse é o coração à beira da estrada. Que a palavra não produz nada. Porque ela sempre para no seu coração, no seu próprio interesse, na sua própria vontade. Segundo coração. Coração rochoso. Ouve, mas não retém por muito tempo. Confesso que teve uma época da minha vida que eu tinha isso aqui. Eu acho que eu estava nesse estágio, porque era uma luta para mim. Chegava segunda-feira, eu não tinha a menor ideia que o pastor pregou no domingo. Quando eu frequentava a igreja. Acho que tem momentos assim, né, que a gente nem lembra o que o pastor pregou, né? Só que foi muito frequente. E eu falei, Senhor, eu estou indo bater cartão na igreja? Isso não faz sentido. Eu quero me aproximar do Senhor. Foi aquele momento que eu tentei buscar ferramentas para que meu relacionamento com Deus crescesse. Porque eu não queria que fosse só... Nossa, que palavra legal. Nossa, a mensagem de hoje foi boa, viu? Falou meu coração. Eu pregava na igreja no Brasil, onde era um dos pastores. Ela era uma igreja muito grande, tinha uns 1.000 pessoas, 1.000 e pouco. E tinha uma senhora que era minha fã.
Pro meu ego, era perfeito, gente. Eu pregava, eu ia descer a escada, ela já estava aqui. E ela chegava e falava assim, nossa, Eduardo, eu te vi crescer. É sempre a mesma história. Eu te vi crescer. Você é um menino de Deus. Que palavra! Aí, a partir da terceira vez, eu falei, amém. O que eu preguei, minha irmã? O que falou o seu coração? Ah, pastor, é tanta coisa que eu não lembro. Entendeu? Então, de fato, ela estava motivada porque ela me conhecia de pequenininho. Eu era amigo do filho dela. Ela não estava motivada pela palavra. Não era a palavra que mexia com ela. Porque se fosse a palavra, seria internalizada. Seria internalizada. Ela ia virar e falar assim, pastor, sabe o que o senhor falou? O senhor falou que a gente não pode ser coração rochoso. Por que isso? E eu faço isso assim, assim, assim. Porque está internalizada. Ela está internalizada, ela germinou, ela produziu. Pelo menos o processo de germinação aconteceu. Esse coração recebe a palavra com entusiasmo inicial e alegria, mas ao mesmo tempo e na mesma velocidade que recebe com entusiasmo, vai embora. Chega a iniciar o processo de germinação. 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 Ger, né? Me ajudem, professores de português. Germinação. Isso aí. É isso aí. Temos uma professora de português aqui para corrigir. Não chega nem... Mas, na realidade, começa o processo, mas esse processo morre. Sua devoção é limitada. Talvez é porque é palavras legais, porque eu gosto do pastor, eu não vou falar para ele que não falou nada comigo. E não porque a palavra realmente faz efeito no seu coração. Porque a palavra realmente produz transformação. E o mais interessante que o texto fala, que essa falta de raiz, mesmo que ocorreu a germinação, mas não criou raízes, o que ela faz? Quando vem a aprovação, vai embora. Meus irmãos, uma coisa que vocês nunca ouviram desses púlpitos, e nunca vai ouvir porque eu conheço o pastor Jonathan também, e o pastor Kevin. A vida cristã, se você entrou na vida cristã para ter melhores momentos da sua vida, você não entrou para isso. Você entrou para o lugar errado. A vida cristã é luta, é dificuldades, mas é esperança de vida eterna. Onde não terá mais dor, não terá mais choro. Mas aqui nós passaremos por dificuldades. Na soberania de Deus, o sofrimento faz parte da nossa vida terrena. Ele não está longe da nossa vida terrena. Confesso que um ano atrás, tive um relapso, né, de revolta, que eu entrei no CPAP. Vocês já ouviram falar do CPAP? Tem que dormir com aquele negócio que parece o Robocop? Eu entrei naquilo. E se não bastasse, fiquei uma semana, a médica me ligou. Preciso falar com você urgente. Falei, pronto, fui. E não estou sabendo que eu já fui, né? E aí ela falou assim, olha, vai ter que entrar no oxigênio também. Eu falei, como assim? Mas tudo bem, é fácil. O que eu tenho que fazer? Chegou em casa, meus irmãos. Pergunta para Elo quase saiu de casa, porque eu fiquei tão mal. Um negócio desse tamanho, que fica a noite inteira assim, ó, noite inteira, produzindo oxigênio. E ele falou, só colocar no banheiro, que você não ouve. Gente, aquilo está caindo a casa. Aquilo me trouxe um desgaste, porque aquela provação foi tão difícil que eu cheguei naquele momento, só para vocês saberem, já está na cozinha, lá longe. A gente teve que furar a parede para levar, porque é muito barulho.
Mas eu me frustrei. Aquela aprovação me levou lá embaixo. A ponto, meus irmãos, esse é só o pastor. O pastor não é perfeito, é falho. Que eu tive que ligar para o atendente que foi na minha casa e pedir perdão. E está aqui minha esposa que prova. Que eu não fui simpático com ele. Liguei para ele. Ele falou, o senhor está precisando de alguma coisa? Eu falei, não, preciso te pedir perdão. Ele. Falei, cara, fui muito grosso com você. Ele, não, mas eu entendo, porque é ruim, a situação é ruim. Não tem justificativa. Não me dá justificativa. Porque senão eu pulo pro coração que as justificativas vão ser todas. Não é fácil, pastor, cair num oxigênio? Nossa, pastor, é muito difícil, eu tenho todo o direito de ficar nervoso, tratar mal o outro. Não tem. As provações fazem parte da vida. E elas têm que me levar mais perto de Deus. Mas esse coração que retém por pouco tempo, quando a provação vem, eu não estou mais alegre. Eu estou enfrentando as provações, a tristeza, as dificuldades. E aí meu coração vai para lá. Porque se Deus não dá o que eu quero, do meu jeito, da minha vontade, eu faço o bico. Eu distancio. Por quê? Porque não tem raízes. Que você saber que as provações, se você conseguir pensar que as provações, elas moldam, elas transformam, ela entra e ela rasga, trabalha seu coração para que você seja mais parecido com Cristo. As alegrias, nesse caso, se tornam a base da sua fé. E a única base da fé do cristão é Jesus Cristo. Então, somente. Não é curas excepcionais, não é ações excepcionais, não é alegria todo o tempo, é simplesmente, em termos de informação, não porque ele é muito mais que simplesmente, em termos de informação, Jesus Cristo. É quando você coloca a sua identidade em Cristo e descansa nela. E aí essa raiz é segura. Então, esse coração rochoso é aquele que não retém. E quando as provações vêm, se frustra, se distancia. Se eu não estou feliz, se as coisas não estão dando certo, eu não preciso de Deus. Não internalizou a palavra de Deus. Não reteve a palavra de Deus. Você não entendeu quem é Deus. Você não entendeu o que Ele fez por você. Terceiro coração. Ouve, mas as distrações são demais. Esse é difícil, gente. Esse cenário é difícil. Porque esse mundo tem muita coisa para nós. Agora, pastor, então quer dizer que não pode curtir o mundo? Não é isso. Tá? Não é isso. Tem muita coisa no mundo que Deus criou, é a criação dele, nós podemos aproveitar. Tá? Porém, todavia, essas distrações que o mundo cria, elas não podem nos levar para longe de Deus. Tem que nos aproximar de Deus. Então, quando você vai lá no Garden of God, eu vou falar só God, não vou falar esse não, só God. O jardim de Deus, não dos deuses, de Deus, né? Que eu sempre corrijo. Mas o nome é de Deus, sabe? Porque é o nome colocado por eles. E você olha para aquilo não tem que ser um fator que você fala, pastor, justificou, eu faltei na igreja porque eu fui no Garden of God. É bonito, pastor. Não. Mesmo que você não venha na igreja, você for no Garden of God, pastor, eu fui lá e eu vi a criação de Deus. Não é uma questão que você tem que vir na igreja e deixar no Garden of God. Não é isso. Porém, todavia, tem outros horários para você ir também no Garden of God, né? Você não precisa ir sempre no horário da igreja, né? Então que aí começa a bagunçar um pouco, né? Mas você vai lá e você admira a criação de Deus. Aquilo traz restauração, aquilo traz crescimento, aquilo que traz paz.
E aquele lugar é bonito demais. E não dá para entender como aquilo foi criado. Na verdade, quem já foi sabe disso. Tem coisas que você olha e fala assim, gente, como pode eu acreditar que existe um Deus? Não tem como. Esse coração recebe a palavra. A palavra até tenta começar a crescer, até gera uma motivação, aquele pique, aquela força. Mas a competição com as preocupações, as riquezas e os prazeres do mundo vencem. Ou seja, não internalizou e não reteve a palavra de Deus. Você foi vencido. Essas preocupações mundanas, prazeres, riquezas, embora nem sempre malignas, pensem nisso, nem sempre são malignas. Muitas coisas são boas. Mas elas acabam consumindo nosso tempo, energia e desejo que as coisas divinas passam a não ser prioridade. Vou te dar um exemplo básico, é simples para a gente pensar. Tem um apartamento na praia, uma casa na praia. Tem algum problema? Biblicamente? Não. Você tem um lugar para você ir descansar? Nenhum. Certo? Nenhum. Porém, se todo final de semana você deixa de congregar com seus irmãos para ir para o apartamento porque você precisa descansar, parece que já está começando a bagunçar as coisas. Não é verdade? Porque aquilo tornou uma ferramenta que está te distanciando do povo de Deus, que está distanciando do aprendizado de Deus, e não desfrutando do descanso e das ferramentas que esse mundo nos dá para descansar, e que eu vou manter a glória de Deus. Mas ele está me tirando, ele está me puxando aos poucos. Exemplo simples, mas que revela como devemos agir. Elas sufocam e superam nossa vida espiritual. Aquela pessoa que conseguiu um emprego para ganhar muito dinheiro. E não tem problema ganhar dinheiro, gente. A Bíblia não é problema. Não tem nenhum problema ganhar dinheiro. O problema é como você reage a essa ganha do dinheiro. Ok? E aquele dinheiro começa a entrar. E você começa a satisfazer o ego do seu coração. Generosidade? Não. Vida espiritual? Não. Investir em missionários? Não. Mas por que investir em missionários? Porque o reino de Deus vai ser expandido? Opa! Aquilo começa a te distanciar de Deus, em vez de aproximar. As ansiedades do dia a dia, a busca incessante por bens materiais e o desejo constante por entretenimento podem impedir que a palavra cresça, que a palavra produza frutos na sua vida. A palavra é sufocada pelas preocupações desse mundo. Ela não consegue amadurecer. O quarto coração é o coração de boa terra. É aquele que ouve e grava no seu coração. Vocês já fizeram aquelas correntinhas ou aliança e está escrito lá dentro: eu para o meu para mim, ou qualquer frase assim de amor e de consideração? Você já notou que o laser ou qualquer coisa que eles façam, acho que é laser, sei, ele penetra ali na aliança, nas correntinhas e escreve. Para tirar aquilo, quase impossível, porque ou vai ter que danificar toda a superfície para fazer de novo, ou vai ter que derreter. Porque está gravado. Está gravado. O quarto coração é aquele que ouve a palavra de Deus e traz ela para o seu coração. Não fica só na mente. Conheço muito a palavra de Deus. Sou conhecedor da palavra de Deus. Só que não tem aplicação. Não tem frutos. E aqui
Jesus está ensinando que é aquele que produz, dá resultados. Porque não é porque o conhecimento é ruim, mas conhecimento só se concretiza, meus irmãos. O conhecimento bíblico ele só se concretiza na aplicação. Isso é muito interessante. Eu não sou pedagogo. Se eu falar alguma coisa errada, minha esposa vai me corrigir em casa. Mas a definição de conceito, de conhecimento, o que é conhecimento? É ter aqui e não aplicar? Se esse conhecimento ele é princípios para a vida, se esse conhecimento é o próprio Jesus que caminhou nessa terra sem pecar, não é o suficiente para você agir, então você não conheceu, você não entendeu. Porque quando você entende, você age. Agora, lembra que tem o pecado que vai tirando você, mas quando ele tira você desse caminho, você quer voltar correndo. Lembra que eu já falei aquele exemplo do porco e da ovelha? O porco, quando cai na lama, ele encontrou o paraíso. Ele vai rolar, ele vai desfrutar. A ovelha quer sair. Desesperada, querendo sair de lá. Eu não quero ficar aqui. É o coração que todos nós somos chamados a cultivar. É um coração nobre e bom, humilde, ensinável e pronto para obedecer à vontade de Deus. Está vendo como provações não faz muito sentido aqui? Porque obedecer à vontade de Deus, se Deus permitiu que eu tivesse um oxigênio na minha cozinha, fazendo barulho a noite inteira, louvado seja o nome do Senhor, que eu não fiquei sem oxigênio, né? Porque na realidade eu estava bravo que ia ter oxigênio. Na realidade eu tinha que estar feliz que eu não vou ficar sem oxigênio, gente. Uma vez eu estava em Filadélfia. Fomos entrar no avião, estava embarcando. Não vai ter mais. O avião quebrou. E um senhor lá começou a se alterar. Eu quero esse voo voando agora, porque eu vou atrasar. Tal, e foi falar com a moça. E aí o piloto já estava saindo do voo, né? Porque ele ia embarcar, mas o próprio piloto falou, não vou, não dá para voar. Eles fazem os testes, né? E ele começou a questionar o piloto. E eu lembro que o piloto virou para ele e falou assim, se realmente quer que eu decole com o avião quebrado? Você realmente quer isso? Ele estava tão obsesso pelo seu próprio interesse, preso ao seu próprio interesse, que ele não conseguia pensar que se decolasse ele ia morrer. Ele não ia chegar. De qualquer jeito ele não chegaria. Se o piloto falou não vai decolar, é porque tem risco daquele... Não dá para entender o avião voar, mas fecha parênteses. Aquele negócio voar, ia cair. Da mesma forma você não chegaria, mas é tão preso no desejo próprio que não consegue. Ele se perde. É um coração. O que Deus pede de nós é um coração nobre e bom, humilde, ensinável. O piloto falou que não pode voar? Não pode, gente. Paciência. Para quem eu tenho que ligar? O que eu tenho que fazer para resolver? Feliz e olhar para o lado bom. Não vai ser hoje. Que bom que ele não descobriu quando ele estava 10 mil pés de altura, né? Que bom que ele descobriu agora. É olhar a perspectiva de com um olho diferente. Isso envolve humildade, envolve ser ensinável, envolve aceitar e reter a palavra de Deus. Quando a palavra cai sobre esse solo, ela penetra profundamente, é recebida com fé e é retida. Sabe o que é isso, meus irmãos? Quando a palavra, e vocês sabem disso, vocês já passaram por isso, em algum momento da sua vida, é quando o pastor, ou a leitura individual, ou uma história, ou alguma coisa, ela entra no seu coração e ela mexe com aquele seu ego, com aquela sua dificuldade, ele rasga. E você se entrega
a dependência de Deus, porque dali em diante só a graça, porque senão seu ego prevalece, não é verdade? Senão seu ego vai prevalecer. Senão você vai achar as melhores desculpas do mundo para resolver aquela situação, e não o princípio de vida. Ela penetra profundamente, é recebida, ela esmaga. É uma faca de 2 gumes, né? Entra e rasga. Tem o filme... Como que chama aquele filme? Do Léo e da... As Crônicas de Nárnia. Que das cenas com o rapaz é que ele vira um dragão e quando ele começa a tirar sofrer, porque ele sabe que tudo aquilo que ele era, aquele ego que ele tinha, uma simulação que tem no filme, representando o pecado nos dominando. E aquela dor, mas ele consciente que ele precisava tirar aquilo para que ele voltasse a ser quem ele era. É aquele coração onde a palavra é valorizada, meditada e permitida a transformar e renovar a sua vida. Mas eu permito a palavra ou não? Não, isso vai revelar seu coração. A palavra tem poder acima da sua vontade. Mas o seu coração, a sua resposta, é isso que Jesus está tratando. Jesus está tratando da sua resposta à palavra de Deus. Como a semente está profundamente enraizada, ela não só cresce, ela floresce e produz frutos abundantes. Por isso que conhecimento sem ação, acho que você não conheceu ainda. Você não tem informação. Você precisa da informação, porque quando ela vem, ela esmaga, ela transforma, e você quer viver para isso, porque ela é a palavra de Deus, que transforma, que é o caminho. Eu quero ser um seguidor daquele que viveu aqui na terra como um de nós e nunca pecou, porque era o próprio Deus. Eu quero ser seguidor de Jesus Cristo. Eu quero viver como Ele. Eu quero viver para Ele. Essa semente, quando enraizada, ela produz o que a gente chama do fruto do Espírito. Gálatas 5. Produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem já atingiu todos fica de pé. Não, porque só eu estou de pé, mas imagine eu sentado agora, tá? Porque isso aqui é a nossa dificuldade. Essa batalha constante. Por isso que Jesus está trazendo essa parábola e diz assim: como você tem respondido a tudo isso? Como que a palavra te ajuda que você manifeste o fruto do Espírito através das suas ações, através do seu dia a dia? Como que ela tem retido, como a palavra de Deus tem encontrado lugar no seu coração? Quando recebemos a palavra de Deus, revela o estado do nosso coração e impacta diretamente sua vida prática. Nosso dia a dia é o espelho de como recebemos a palavra de Deus e revela onde está seu coração. Pastor, isso é pesado. Concordo. Tiago 1, 23, 24 diz: aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que se vê no espelho. Depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. A prática da palavra de Deus em nossa vida diária é o verdadeiro reflexo do nosso coração. A passagem de Tiago apresenta essa analogia de uma forma muito forte. A palavra de Deus funciona como espelho, que ela mostra o seu coração. E a sua resposta
vai revelar onde seu coração está. Sua resposta vai revelar onde seu coração está. Concluindo, onde está seu coração? Pergunta que só você pode responder. Eu, como pastor, eu não tenho como te mencionar. Onde está seu coração? Meu papel aqui é de proclamador. Não cabe a mim analisar vocês, julgar vocês. Não. Quem julga é a palavra. Eu proclamo a palavra. E espero que tenha proclamado ela com fidelidade. E que ela faça diferença no coração de vocês. Esse reflexo, essa reflexão, não busca condená-lo. Essa é a maravilha do Evangelho. Essa reflexão não busca condená-lo, mas sim incentivá-lo a um autoexame honesto, profundo e totalmente submisso. Esse texto não tem a proposta de condenar. Pastor, eu estou coração rochoso, eu sou o coração... Não. O texto é para que você encontre onde você está. Faça um autoexame, faça uma reflexão profunda, honesta, porque quando você olha no espelho, você não esconde de ninguém. Você sabe. O espelho e o travesseiro sabe exatamente quem você é. Não dá mais para ter máscaras, porque ali você sabe quem você é. Por isso que essa reflexão ela tem que ser honesta, profunda e totalmente submissa à palavra de Deus. Totalmente. Permitindo que a palavra de Deus realmente transforme seu coração. E transformação envolve ação. Através do arrependimento, da oração e da autorreflexão, você tem a oportunidade de recomeçar, se você não está lá. Isso se chama graça. É isso que Deus fez por nós. Se seu coração tem lutado com as coisas desse mundo, se seu coração é duro, a palavra de Deus nunca faz sentido, sempre você tem uma ideia melhor, ou se as preocupações estão te levando para longe de Deus, se as preocupações são mais fortes do que a palavra de Deus, está na hora dessa autorreflexão honesta, profunda e submissa à palavra de Deus. Esse texto, ele nos leva a viver uma vida de total dependência de Jesus Cristo. Se você acha que você não precisa, que você não depende do seu relacionamento com Deus, se você não depende da palavra de Deus, não faz sentido. Seu coração não está no lugar certo, porque você não entendeu quem Deus é. Se as preocupações da vida te levam a fugir de Deus, se as preocupações da vida te levam a achar que Deus te abandonou, revela que seu coração não entendeu a palavra de Deus, não reteve a palavra de Deus. Se as maravilhas desse mundo, os prazeres desse mundo, as oportunidades desse mundo, não são olhadas como oportunidades de Deus dada para que Ele seja glorificado, mas elas são olhadas não somente para o seu ego, para a sua vontade, significa que você não entendeu a palavra de Deus. Que ela não entrou, ela não produziu raízes sólidas.
Agora, se ela já produziu raízes sólidas na sua vida, se ela já produziu frutos na sua vida, isso não significa que as provações não virão. Porque não vai ter momento melhor para revelar os frutos nas provações e nas dificuldades. É neste momento que Deus vai moldar. Ao invés de Eduardo olhar para o oxigênio e ter sido grosso com o rapaz, ele perdeu a oportunidade de mostrar o Cristo Redentor, o Cristo Salvador, o Cristo que faz a diferença nas vidas para aquele jovem. Não foi apenas um momento de surto meu. Foi uma perda de oportunidade de apresentar o Deus que salva, o Deus que transforma. Vamos orar. Senhor, nos capacite, Senhor. Precisamos de Ti. Dependemos de Ti, Senhor. Queremos ter um coração, como diz o texto, de terra boa. Coração onde a Tua palavra germina, onde a Tua palavra encontra raízes, onde Tua palavra se aprofunda. E o reflexo disso são frutos. Onde nós possamos, em situações como usar ou não um oxigênio, eu possa refletir a luz de Cristo. Em qualquer situação de nossa vida, nós possamos refletir a luz de Cristo. Nós sabemos que a Tua palavra é sobre a redenção, é sobre salvação. O seu coração é para que almas perdidas sejam salvas. Para que mais adoradores reconheçam que o Senhor é Senhor e Salvador. Traga a responsabilidade dessa verdade. Traga a responsabilidade dessa palavra. Faça que nosso coração não seja como aquele à beira do caminho. Não seja aquele coração rochoso. E não seja aquele coração que qualquer coisa desse mundo leve para longe da Tua palavra. Queremos que ela seja gravada em nossos corações, para que possamos viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Oramos isso em nome de Jesus. Amém.